Glória a Deus, irmãos. Pode sentar um pouco agora, amém? Irmãos, antes de tudo, antes de ministrar a palavra, eu queria agradecer ao pastor Eliseu e Ana Linda pelo convite, né? Foi feito um convite no ano passado a mim e a Suelen, minha esposa. Ela não pôde vir porque ela está com a viagem marcada para ajudar a Mama Jane, que está nos Estados Unidos. E eu terminei conversando com o pastor Eliseu e disse: rapaz, eu vou levar uma pessoa comigo para a gente viajar de Campina Grande para cá no carro. Aí, para não vir sozinho, eu trouxe Renato, que é supervisor aqui da área de Alagoas, e foi uma bênção. A gente vem conversando e batendo um papo, rindo, celebrando o que o Senhor tem feito. Então eu quero agradecer a hospitalidade, Eliseu, que você tem dado a nós, a Ana Linda também. Muito obrigado. Essa igreja tem cheiro de verbo da vida, né? É tão bom estar aqui, irmãos. Somos família, a gente está em casa, não é? Eu não sei de você, mas eu tenho a impressão de que quando a gente perde um culto aqui na igreja, a gente fica com aquela sensação de que perdeu alguma coisa importante, né? É como eu sinto que cada momento de culto, cada louvor, né? Vocês têm um grupo maravilhoso aqui e a gente se anima porque a igreja está crescendo, está avançando. E a gente teve momentos maravilhosos desde a sexta-feira, né? Também quero agradecer ao pastor Jorge e a Lucimar, né, pela vinda, né? E ele sempre nos enriquece muito. Ele é uma pessoa bem próxima também da gente, é professor da nossa escola de missões lá em Campina Grande. Ele tem uma forma forte de passar os princípios da palavra, e nós queremos que os missionários eles saiam com esse conhecimento e essa estrutura interior, né? Então a gente se associa com pessoas que podem acrescentar a vida deles. Muito obrigado, Jorge. É um prazer estar com vocês aqui. Também aos outros pastores, né? Eu vi o irmão Antônio Pinto aqui, né? E a Silvia aqui, e eles estiveram lá em Campina Grande estudando na escola de ministro. Fizemos uma amizade muito boa. Também esqueci o Serginho, né? Serginho e a esposa também estiveram lá em Campina Grande estudando. Tem tanta gente boa, né, irmãos? E a gente vai aproveitando a cada um. Amém? Muito obrigado por tudo. E, queridos, eu tenho uma mensagem para você e eu creio que Deus vai tratar contigo nessa noite. Amém? Você pode curvar um pouco a cabeça. Eu sei que a gente já orou, mas eu queria fazer essa oração. Pai amado, em nome de Jesus, tantas coisas boas foram ditas desde a sexta-feira, Pai. E essa igreja estava aqui como que gerando essa oportunidade de você tratar coisas profundas conosco. Sexta foram tratadas coisas, no sábado também. Hoje pela manhã foi maravilhoso, Pai. E agora chegou a hora da gente dar conclusão a esse evento. Firmes e inabaláveis, Pai. Eu creio, Senhor, que você construiu na vida dos meus irmãos. E o meu desejo é ser como a pena de um habilidoso escritor nessa noite, Pai. Escrevendo nas tábuas do coração aquilo que te apraz, aquilo que você deseja. Por isso eu reconheço a tua presença no nosso meio, reconheço a tua unção sobre a minha vida, me capacitando a falar, a ministrar aquilo que você deseja. E reconheço a unção sobre a vida dos meus irmãos, que vem sobre eles para capacitá-los a ouvir, guardar e praticar a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das frases mais contundentes que eu vi o pastor Bud falar para mim, enquanto viajava com ele, né, enquanto estava junto com ele nas andanças, né, porque ele chegou no Brasil, na verdade, em Campina Grande, em 1989. Foi a primeira vez que ele foi a Campina Grande. E ele percebeu que era a vontade de Deus. Ele tinha uma igreja lá em São Paulo, percebeu que era a vontade de Deus se deslocar de São Paulo para Campina Grande, para fazer moradia e iniciar a nova igreja. E em outubro de 91, ele vai para Campina Grande e a gente começa a Igreja Verbo da Vida em Campina Grande. Eu achei tão interessante, porque nos primórdios, né, da igreja em Campina Grande, a gente teve essa experiência que vocês estão tendo. Não tínhamos muita coisa, irmão, só tínhamos um grupo de pessoas interessadas pela palavra. E o pastor se fez chefe dessas pessoas. Agora eram pessoas que estavam sem um norte na vida, não é? E ele se fez como chefe, como um libertador para nós que éramos cristãos. E uma das frases mais contundentes que eu vi do pastor Bud foi essa: Deus te vê em Cristo, mas não adianta nada ele te ver em Cristo se você também não se vê nele. É muito forte essa frase, porque mostra que Deus tem um olhar para nós, em Cristo Jesus, o que nós somos, o que Jesus fez por nós. Agora, irmãos, se nós não compreendermos o que Jesus fez por nós,
não vai adiantar nada Deus nos ver nele. Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida que é uma vida movida pelo Espírito de Deus, mas nós precisamos saber como conduzir a nossa vida. E eu vou te dizer, irmãos, eu sei que tem algumas pessoas que recebem de graça, não é? Algumas coisas que pode transformar a vida delas, elas podem de alguma forma ter revelação da palavra na sua casa, mas nada substitui a igreja local. Amém? Nada substitui aquilo que Deus fez, levando cativo o cativeiro e concedendo dons aos homens. Os 5 dons ministeriais, eles foram dados para a igreja, para amadurecer a igreja, porque existe um serviço que eu e você devemos fazer. Mas não é um serviço como nós queremos, é como Ele quer. Amém? A obra de Deus sobre a nossa vida é também para nos capacitar a fazer a obra de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Você está comigo ou já foi para casa? Aí quando eu conheci o pastor Bud, irmãos, eu comecei a me colar nele. Né? Eu entendia que ele tinha uma palavra forte e que ele não ia me alisar de qualquer maneira. Né? Como você pensa sobre alisar? É que ele não iria deixar eu errando pensando que estava certo. Amém? Ele ia me chamar, ele ia me corrigir, ele ia tratar comigo, ele ia buscar orientar para que a gente pudesse crescer em Deus, amadurecer. E o amadurecimento é uma coisa interessante, né? Porque todo mundo quer crescer. E só crescendo mesmo é que você chega a tocar e ativar algumas coisas que Deus tem para a sua vida. Só desenvolvendo mesmo. Eu sei que todo mundo tem esse interesse de crescer, todo mundo tem esse desejo. Quando a gente é pequeno, nasce na família, não é? Eu tive irmãos mais velhos do que eu, e eu lembro que como o meu irmão fez 18 anos, o desejo do meu coração, irmãos, com toda a minha força, era chegar a ter 18 anos. Porque o meu irmão ativou liberdades para ele que eu não tinha. Não é? Ele ativou liberdade para dirigir um carro. Ele ativou liberdade para sair sozinho. E eu não tinha essa liberdade. Meus pais não davam, porque eu era menor de idade. E eu ficava ansioso para chegar a essa idade onde eu teria liberdade para ter algumas coisas que só na idade própria a gente pode ter. Não é verdade? É naturalmente assim. Quando você chegar à idade de 18 anos, aí é liberado para você algumas concessões. Queridos, eu posso te dizer com certeza, na infância que muitas vezes nós nos encontramos, não é que Deus não queira te dar, mas você só pode atingir coisas em Deus se você crescer espiritualmente. Você está comigo? E para você ter uma ideia, né, a gente estava em João Pessoa, na praia, e a gente encontrou um sobrinho de Suelen, minha esposa. Ele tinha mais ou menos 17 anos, e completou em fevereiro, mais ou menos 17 anos, e a gente estava aliás, ele ia completar em novembro, 18, e a gente estava em fevereiro. Quando a gente se deparou com ele, Suelen começou a conversar com ele, porque não tínhamos contato com ele muito. Suelen disse: rapaz, tu cresceu, como tu desenvolveu, tu tem quantos anos? Aí ele disse: vou fazer 18 em novembro. Era em janeiro, irmão. E ele disse: vou fazer 18 em novembro. Isso mostra a ansiedade que ele estava de chegar naquele ponto. Sabe, queridos, essa ansiedade não adianta nada, porque o tempo também é um componente importante que traz maturidade. Amém? O tempo de casa, o tempo de igreja, o tempo de permanecer junto no tempo bom e no tempo ruim. Queridos, quando nós começamos a igreja em Campina Grande, a gente não tinha tudo que temos hoje. E eu me lembro, o pastor Bud apontava para a visão. E ele dizia: pela fé nós vamos ter isso, pela fé nós vamos ter aquilo. Sabe, queridos, a fé chama a existência, mas essas coisas chegam no tempo devido. E as pessoas precisam entender para entrar no propósito de Deus. Eu tinha o pastor Bud mesmo como um pai, que poderia balizar a minha vida, trazer orientações precisas para mim. E eu sabia também que eu precisava me corrigir em algumas coisas, porque quando você é novo convertido, você vem descendo o ladeirão, não é? Você está no mundo, o caminho do mundo é muito largo, você faz qualquer coisa, nem está aí. Mas quando você chega na igreja, você tem que dar um freio de arrumação na sua vida. Você já viu um ônibus dando um freio de arrumação? Dá aquele freio de arrumação que cabe um pouco mais de gente, né? Então eu estava nessa coisa, eu vinha descendo o ladeirão e numa vida que não era boa para mim. Quando eu cheguei na igreja, eu tive que parar.
Eu tive que ter um freio de arrumação. E eu achava interessante porque eu tinha uma namorada, né, que era minha esposa naquela época, e como você está no mundo, o namoro do mundo é de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Eles não valorizam os princípios da palavra que nós valorizamos. Então, quando eu entrei na igreja, irmãos, eu entrei desse jeito. Aí, quando o pastor Bud, a gente sendo ensinado pelo pastor Bud, ele disse: olha, eu quero dizer para você que eu não vim brincar de igreja, e se você está vivendo em pecado, Deus vai me revelar seu pecado. Eu abri, meu Deus do céu, imagina, Deus me revelar o pastor Bud do pecado. Irmãos, ele não estava brincando. Aí eu tomava cuidado com a minha vida, eu sabia que tinha um líder que tinha sensibilidade para me corrigir numa área que eu tinha necessidade. E sabe, queridos, esses dons geralmente aconteciam na vida do pastor Bud. Ele passava por uma pessoa e dizia: vem cá, rapaz, Deus falou comigo isso. Né? E era fatal. E eu dizia: Suelen, nem encoste em mim. Porque eu gostava de namorar, né? Eu disse: nem encoste em mim, nem encoste em mim, porque eu sabia que se eu me encostasse com ela, a gente ia se abrasar. E eu não queria viver numa vida de qualquer forma como outras pessoas vivem. Então, quando eu estava na igreja, irmãos, com o pastor Bud, eu estava andando bem em linha. Quão saudável foi para mim ter um líder que me dava atenção à palavra. Sabe, queridos, foi assim que a gente vê a igreja de Tessalonicenses chamada a igreja modelo, a igreja padrão, porque tinha um homem lá que se tornou como pai, tratando a igreja. Abra lá comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7. A Bíblia fala algumas coisas interessantes, não é? Ela diz assim, capítulo 1, versículo 7. De sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja, a Bíblia não diz que ele se tornou um modelo, disse o modelo. Amém? Essa igreja era um modelo. Agora, como foi que essa igreja chegou a se tornar o modelo? É porque eles tinham alguém para imitar, alguém para observar, alguém para tratar, alguém para corrigir. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo aponta exatamente isso, né? Quando ele diz no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: porque vos recordais, irmãos, do meu trabalho e da minha fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Veja que o apóstolo Paulo, ele aponta que ele se colocou como pai a filhos. Se o apóstolo Paulo tinha um sentimento para com aquela igreja de pai, por outro lado, aquela igreja, para se tornar um modelo, tinha também um sentimento para com o apóstolo Paulo de filho. Ele tinha uma atenção, eles tinham um cuidado. Agora é interessante que o apóstolo Paulo falava para aqueles que creram. Podia ser que tinha gente no meio lá que não cria. É bem verdade que o apóstolo Paulo, no final da sua carta, mesmo sendo da carta aos Tessalonicenses, mesmo sendo uma igreja modelo, uma igreja padrão, ele diz: olha, repreende os insubmissos. Não é? Era uma igreja modelo, era uma igreja padrão, mas como toda família, muitas vezes existem situações, existem coisas que o pastor precisa tratar e que não são fáceis, irmãos. Eu vou te dizer, mas são necessárias, se nós queremos crescer, se nós queremos desenvolver, se nós queremos avançar. Você está comigo? Ninguém cresce se não tiver orientação. Agora, queridos, eu ficava atento à palavra, né? Porque eu sabia como o pastor Bud gostava das coisas e a seriedade dele. Então, se eu observava ele agir no púlpito, eu sabia como fazer na minha vida diária. Aqueles princípios, aqueles valores que ele transmitia, para mim, era uma razão ou uma verdade absoluta, porque eu comparava com a Bíblia. E era exatamente isso. E eu fui crescendo por dar ouvidos à voz daquele homem. Fui crescendo por não ter a minha vida mesmo por preciosa. E, queridos, eu vou te dizer, nós recebemos muitas correções.
Muitas orientações. A gente, nesse tempo, aprendeu a levar um não, aprendeu a levar um espere e aprendeu a levar um sim. Essas fases não são muito fáceis para nós. Você já imaginou quando tem uma pessoa que também tem uma visão para fazer a vontade de Deus, e você tem um pastor como um líder, e o pastor diz: rapaz, essa tua visão é boa, mas não é tempo agora. Irmãos, é ruim, você tem que frear o carro. E muitas vezes eu chegava para o pastor Bud e trazia uma ideia boa para ele, para de alguma forma ajudar no ministério. Ele diz: rapaz, isso é uma coisa boa, mas não é tempo ainda. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma editora no ministério. Essa editora nós vamos completar 100 livros esse ano. Em 94, irmãos, eu tive uma ideia, né? Eu disse: rapaz, a gente está trazendo os livros do irmão Reagan para vender, que é de uma outra editora, e a gente tem acesso através do pastor Bud. Por que a gente não faz uma editora? Eu fui conversar com o pastor Bud, uma ideia, empolgado com outra irmã da igreja. Rapaz, que ideia maravilhosa. O pastor Bud disse: é de Deus, mas não é tempo ainda. Irmãos, reconhecer que é de Deus, mas não é tempo ainda, parece que chega aquele encosto para você e diz: ele não tem visão não. O sentimento que vem é de desprezar a liderança que você tem. Mas a gente aprendeu, irmãos, a andar na cadência que Deus dá para cada coisa. Você entende isso? E foi tão bom para mim obedecer esses momentos em Deus, esses processos em Deus, aprender a ser obediente, como também Jesus aprendeu a obediência, até morte de cruz. Foi tão bom para mim, que um dia que eu me tornei pastor, eu também recebi a responsabilidade de também dizer sim e não para as pessoas. Amém? Lembro-me quando eu fui para Fortaleza, assumi a igreja lá, e você sabe, um pastor genuíno, com coração de pastor, ele tem que muitas vezes falar sim ou falar não para as pessoas. E eu lembro que lá em Fortaleza, a igreja, a gente estava com algumas dificuldades, algumas famílias estavam desanimadas e tudo, e eu fiquei como pastor principal da igreja. E tentando ajudar aquelas famílias, tentando levá-las ao conhecimento, tentando amadurecê-las, eu tive uma ideia. Eu disse: olha, eu vou levar para Campina Grande 12 casais para fazer um encontro de casais com Cristo. E eu me esforcei, irmãos. Aqueles que não podiam, eu e Suela, a gente fazia uma cota, pagava para um, pagava para outro, e a gente conseguiu levar. Quando eles chegaram lá em Campina Grande, eles ficaram tão maravilhados em ver a igreja, o pastor Bud, tudo lá. Ele disse: rapaz, pastor, tão maravilhado com o encontro de casais, que ele: pastor, vamos levar isso para Fortaleza também, pastor, vai ser uma bênção lá. Já nós vamos levar, é por isso que eu trouxe vocês aqui. Ele disse: mas pastor, a gente está animado, a gente quer levar logo. Eu disse: a gente vai levar, mas vamos esperar o tempo. E quando a gente chegou para Fortaleza, todo mundo muito animado, era festa, era grama verde, céu azul e nuvem branca. Todo mundo bem feliz, vendo todas as cores, né? Mas me lembro como hoje, irmão, a primeira reunião que nós tivemos com esse grupo de casais, para eles dizerem: pastor, quando é a data da gente fazer um encontro de casais aqui? Eu disse: irmãos, vamos primeiro ajustar as coisas na igreja e depois a gente faz. Na segunda reunião: pastor, o senhor já tem a data? Eu disse: irmãos, a gente não pode botar o carro na frente dos bois. Primeiro a gente precisa organizar algumas coisas, depois a gente faz. Na terceira reunião, irmãos, eles já estavam completamente desanimados e dizendo que eu não tinha visão. Eu fiquei pensando. As pessoas pensam, irmãos, que o sucesso de um lugar aconteceu de repente, no estalar de dedos. Era de um jeito e de repente passou a ser outro. Queridos, se não tivermos trabalho, envolvimento, nós não conseguiremos sucesso na nossa vida. E o sucesso da igreja reflete no sucesso das famílias dentro de casa. Sabe, o envolvimento. E eu disse para eles: rapaz, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Noé recebeu a incumbência da parte de Deus, a visão da parte de Deus, para fazer a arca, quando as pessoas lembram de Noé, lembra do quê? Do dilúvio, da arca. Mas não lembra do tempo que Moisés passou aparelhando a arca. Sabe quanto tempo foi, irmãos? Alguns estudiosos dizem de 100 a 120 anos. Não são 120 dias,
Não são 120 meses. Isso mostra para mim, para você aparelhar alguma coisa, para você fazer alguma coisa, depende do tempo e do trabalho que você vai fazendo. Sabe, queridos, eu vejo essa igreja correndo rápido demais. Queridos, eu vejo que vocês já conseguiram, vejo sinceramente, Eliseu, uma graça para aceleração. Mas é preciso mesmo entender que Deus faz as coisas também com processos. Deus vai te levar a uma condição melhor. Deus vai dar de repente também para você, mas vai dar de repente quando você também tem uma certa maturidade para não desperdiçar o que Ele faz chegar na sua vida. Oh, aleluia, diga pela fé. Sabe, queridos, como foi bom para mim ter esses princípios bem estabelecidos, né? Para poder ajudar as coisas, fazer as coisas acontecer na vida de outras pessoas também. E eu digo, queridos, eu tenho desejo de avançar, eu tenho desejo de correr. Eu vejo e vislumbro nossas igrejas no país inteiro fazendo parte de um grupo, um conglomerado, irmãos, que vamos fazer avanços lá para a janela 1040. Onde vamos levar missionários, não é para sofrer não, são missionários que têm conhecimento da palavra para ser guiado pelo Espírito e ter revelações, inspiração e experiência da mesma forma que o apóstolo Paulo teve, porque eu acredito piamente, irmãos, que quando a gente tem conhecimento da palavra, o diabo pode fazer qualquer coisa para você, mas se você não tem, você tem uma visão, você não vai partir dessa terra enquanto não cumprir a visão. Aleluia, diga pela fé. E eu te digo, irmãos, se você não tem uma visão, você precisa estar com quem tem. É segurança para você. Quando Deus deu a Paulo a visão dele, ele disse que ele teria que ir para Roma. Irmãos, um naufrágio aconteceu, mas eles estavam com Paulo dentro do navio, e um anjo de Deus apareceu para Paulo e disse: não temas, porque Deus vai te livrar. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque você vai chegar no lugar, no objetivo que Deus tem. E Deus te deu todos quanto navegam contigo. Sabe de uma coisa, irmãos? Existe uma unção que vem para levar o povo a uma maturidade. Existe uma graça para a sua vida, que você precisa se apropriar dela. E Deus vai favorecer você por causa da integração, da conexão com a visão coletiva que Deus tem para esse lugar. Eu entendo, querido. Eu entendo que todos têm o direito de ter uma visão individual. Todos têm. Agora, irmão, não se desassocie da visão coletiva que Deus tem. E quando eu falo sobre coletiva, irmãos, eu falo sobre igreja local. Eu falo sobre esse lugar aqui, de ajuntamento e dos moveres que Deus vai fazer acontecer nesse lugar. E por causa do respeito e da reverência que você adquire, você vai ser tocado com Deus, com inspiração, com sabedoria, com fé, para vencer as dificuldades do seu dia a dia. E cada dia mais você vai ficando mais capaz, cada dia mais você vai ficando com mais habilidade para conseguir fazer o que Deus quer. Sabe, eu tenho uma irmã que me procurou uma certa vez, e a gente tem algumas pessoas que não têm tempo na igreja para fazer os trabalhos que muitos obreiros têm, né? Graças a Deus pelo pessoal do trânsito, eu estou vendo ali o pessoal do trânsito, eu estou vendo ali os diáconos, estou vendo a atenção. Irmãos, tem um grupo de pessoas que Deus toca no coração para trabalhar para você. Você sabia disso? Vai lá no departamento infantil, para tu ver o que trabalho é. Eu digo, graças a Deus, eu dou graças a Deus todos os dias pelas pessoas do departamento infantil, porque eu não tenho a graça para lidar com criança. Irmão, é difícil. Eu vou te dizer, é difícil lidar com criança. Eu lidei com as minhas e eu sabia das minhas dificuldades, né? E eu dizia, senhora, vem aqui porque eu não estou conseguindo ensinar mais nada não. Mas existem pessoas com essa graça que estão lá trabalhando para você ter o culto aqui, para você ter uma certa atenção. E eu lembro que uma senhora chegou para mim no final, a gente falando sobre o trabalho, o envolvimento, o trabalho na igreja local, como é uma bênção para as pessoas que se envolvem. E essa senhora chegou para mim e disse assim, pastor Guto, eu não tenho tempo, porque eu trabalho num hospital, eu sou diretora de um hospital, e eu trabalho e faço o meu trabalho também, eu tenho um trabalho depois do meu trabalho, para dar uma assistência no Hospital do Câncer.
para dar uma assistência àquelas famílias que ficam por ali. Eu fico pregando a palavra e também tem umas famílias que eu ajudo. Então não tenho tempo de trabalhar na igreja. Mas, pastor, eu queria pagar a alguém para trabalhar na igreja por mim. Sabe, irmãos, que coisa linda. Ela não tinha tempo, mas ela fazia do dinheiro dela um operário dentro da igreja trabalhar por ela. Aí você diz, mas pastor, pode isso? Você não lembra daquele samaritano? Irmãos, passaram duas pessoas, o religioso e passou o fariseu lá, e eles viram aquele homem caído lá e ninguém ajudou. Mas aquele homem viu aquele homem lá caído, e ele pegou, limpou as feridas dele, levou ele para uma hospedaria, pagou para que o homem da hospedaria ajudasse aquele homem e disse, olha, se alguma coisa a mais você gastar, quando eu voltar, eu cuido dele. Tem pessoas que não têm tempo mesmo. Tem pessoas que são empresários que vão ser bem-sucedidos demais, mas eles vão fazer o financiamento da igreja. Sabe, querido, eles vão financiar a igreja, eles vão financiar o trabalho de Deus por causa da generosidade que existe no coração. Irmãos, deixa eu te dizer isso é real. Sabe, nós precisamos estar envolvidos com a unção coletiva que existe no lugar. Eu sei do que eu estou dizendo, irmãos. Eu sei porque Deus fez isso com a gente lá em Campina Grande. E não existia impossíveis para nós. Cada pessoa, irmãos, cada pessoa que se conectaram com esse plano, a vida mudou. E eu dou graças a Deus porque eu fui um beneficiado, sabe? Eu fui um beneficiado. Não, irmãos, no começo eu não ganhava da igreja não, e nem hoje eu ganho da igreja de Campina Grande. Eu apoio a igreja de Campina Grande. Eu favoreço a igreja de Campina Grande. Eu estou dentro dos projetos, mas eu via quando o pastor dizia dessa maneira, rapaz, vamos avançar para tal área. E sabe o que é que eu dizia para o Senhor? Senhor, eu quero ajudar, eu quero favorecer, e quero que o Senhor me abençoe. O que vier para mim nesse dia vai ser uma semente para eu plantar lá. Sabe, queridos, Deus sempre me abençoou dessa maneira, porque eu tinha um coração generoso. Até hoje, irmãos, eu gosto de ver a surpresa das pessoas. Eu não faço somente dentro da igreja, eu dou meu dízimo fielmente. Eu faço minhas ofertas todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu nunca gosto de chegar com a mão vazia, e não se trata de quantidade muitas vezes não. É de o que você tem no coração. E eu lembro que eu fiquei tão assim com a vida do pastor Bud, porque ele ensinou princípios para nós que funcionam. Ele chegou lá em Angola certa vez, e a gente foi no supermercado, e ele gostava de ver a surpresa das pessoas quando ele dava uma oferta boa para elas. E tinha uns meninos que estavam lá pegando os sacos da sacola para botar dentro do carro. Aí o pastor viu que eles vinham, né? Os menininhos lá vinham correndo, aí eu quero levar. E levava a sacola, e quando chegava lá, o pastor fazia, ô Guto, olha. Pegou uma nota de $50 assim, e fez assim para ele, tome. Quando ele viu aquela nota, ele, uau! Aquele susto, aquela surpresa inesperada, né? Aí o pastor ria. Aí ele gostava de fazer isso. Eu gosto de fazer isso, irmãos. Vai um dia na cidade aí, quando você vê pessoas que estão limpando as ruas. Eu gosto de ver quando tem um carro de lixo lá, muitas vezes, aquelas pessoas que estão trabalhando para nós. Eu paro o carro e digo, vem cá. Eles ficam até assustados, porque eles só recebem reclamações muitas vezes. Recebem buzinada. Mas experimenta uma vez, tira a tua melhor nota. Experimenta, para tu chamar ele, e ele vai dizer assim, uau! Tira o teu melhor dinheiro lá, dá uma oferta para ele, olha, vem cá, eu chamo, vem cá. Eu faço isso com minha família, com minhas filhas, para ensinar a eles a ser generosos, 360 graus. Sabe, aí eu faço para eles, ele fala, uau, obrigado doutor, me chama até de doutor. Aquele espanto, aquela surpresa, sabe? Queridos, como é bom a gente aprender a ser generoso. Como é bom a gente aprender a viver nesse tipo de fé que Deus trouxe para nós. Isso contagia outras pessoas. Isso faz com que a graça de Deus chegue para outras pessoas também. Você entende isso? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Num outro lado, se você não aprende a viver nessa vida generosamente,
Sabe o que é que acontece? Você vive uma vida derrotada. Você vive uma vida mesquinha. Você vive contando tudo demais. Né? E é interessante, irmãos, porque quando a gente vive uma vida assim, a gente esquece que nós temos um Deus. E eu posso te dizer uma coisa, queridos, com muita certeza no meu coração. Muitas vezes a gente não lembra aquilo que Deus fez no Egito, quando tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. A gente às vezes não lembra, e a gente não tem assim, o desejo de estudar um pouco. Moisés, como eu disse ontem, ele é um personagem que eu mais admiro, porque a vida de Moisés é fantástica. E eu comecei a estudar sobre o Êxodo quando eu estava em Angola, e o Senhor falou para mim para que eu tivesse um pensamento agressivo a respeito da palavra de Deus. Irmãos, Deus fez muito por mim, e Ele levou pessoas e trouxe pessoas para me ajudar na minha vida particular. O pastor Bud, eu sempre falo, o pastor Bud veio para Campina Grande por causa de mim, irmão. Por tabela ajudou muita gente, né? Eu me sinto privilegiado. O Senhor trouxe Eliseu e Ana Linda por causa de você. Deus sabia que você precisava de uma pessoa assim. Você entende isso? Deus usa pessoas para tratar com pessoas. Foi assim com Moisés. Deus levantou Moisés, mas quando Moisés tentou fazer a coisa no braço da carne, o que é que deu? Deu errado. E Deus precisou ajustar o tempo para Moisés em 40 anos. Né? Ajustou a cabeça de Moisés. Mas veja, irmãos, quando Moisés quis ajudar o povo, o que foi que o povo disse? Quem te constituiu juiz sobre nós? Aí Deus aparece para Moisés, ele disse, vem, porque eu te constituí como chefe libertador do povo. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente vê a história do Êxodo, eu fico impressionado com aquilo. Eu fico maravilhado o que Deus fez com aquele povo. E eu queria te mostrar algo que aconteceu na travessia do mar. Eu peguei lá em Angola um texto que Jane tinha feito de um general americano que fez uns cálculos do milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. E eu não tenho as gravuras aqui, depois eu posso passar para o pastor Eliseu. Mas é uma coisa interessante, irmãos. A King James, eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, bem rapidinho. Êxodo 12, 37. Fala sobre a saída do povo de Israel, do Egito. No versículo 37 diz assim, partiram os israelitas de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Diga, 600 mil homens a pé. Somente de homens e mulheres, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Naquele tempo eles não contavam mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, de ovelhas, gado e muitíssimos animais. Essa mesma passagem, na King James, diz assim, os israelitas partiram de Ramassés a Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Também grande multidão de estrangeiros, de todo o povo, de todo tipo, também subiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Veja, queridos, alguns estudiosos dizem que houve mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam no Mar Vermelho. E é interessante que esse general americano, ele fez os cálculos, porque a Bíblia diz que eles atravessaram o Mar Vermelho numa noite. E se tinha 3 milhões de pessoas para atravessar numa noite, irmãos, você tem que entender que aquela gravura que a gente tem, ela não é uma realidade, porque a gente vê um pouco do mar aberto aqui, um pingado de gente passando. Esse general americano, ele disse que eles cruzaram o Mar Vermelho numa noite, e se eles caminharam na parte mais estreita do mar, em fila dupla, fosse 2 a 2, eles teriam uma fila para 3 milhões de pessoas de 496 quilômetros. Se fosse um atrás do outro, fila dupla. E olha que eles precisariam, para passar o Mar Vermelho, 35 noites para cruzá-lo, se fosse em fila dupla.
Ele diz, irmãos, que para que isso acontecesse, numa noite, o Mar Vermelho teria que abrir 6,5 quilômetros e passar 5.000 lado a lado, para passar numa noite. O irmão Reagan, ele diz uma coisa interessante, tem alguns estudiosos que estudam muito para ficar um grande doidão, para desacreditar da Bíblia. Eles disseram, não, houve uma seca, o tempo mudou e as águas baixaram, e eles passaram em águas com 2 palmos. Ele disse, se isso é verdade, que eles passaram com 2 palmos, é um milagre ainda maior. Porque a Bíblia diz que os carros e cavaleiros de Faraó se afagaram em 2 palmos de água. Né? Então é um milagre ainda maior. Sabe, queridos, houve uma abertura no Mar Vermelho. 5.000, pelo menos 5.000 pessoas passaram lado a lado, celebrando, dançando. Você sabe o que é um milagre daquele, irmão? É um milagre extraordinário. Amém? Aí ele vem dizendo mais algumas coisas que eu achei interessante, né? Você acha que eles precisariam de água para beber quando eles chegassem no deserto? 3 milhões de pessoas, fazendo um cálculo simples, irmãos, hoje, vamos supor que um ser humano, para beber água, para precisar de água, na verdade, a Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que um ser humano ele consome 110 litros de água por dia. Aqui no Brasil, por causa do desperdício, são 200 litros de água por dia aqui no Brasil, que cada ser humano precisa para consumir, seu consumo pessoal, para higiene pessoal e também para alimentação. Vamos fazer uma conta simples, certo? Vamos supor que eu e você precisasse 3 litros de água por dia, fizéssemos parte de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas precisando de 3 litros de água por dia. Tem gente que bebe 5. Né? Imagina para fazer o asseio, a sua limpeza pessoal. Então, 3 litros de água por dia. Se 3 milhões de pessoas precisassem de 3 litros de água por dia, quantos litros de água por dia precisaria lá no deserto? 9 milhões de litros d'água por dia. Aí esse general americano, ele diz o seguinte, irmãos, eles iam precisar de 9 milhões de litros d'água. Para levar essa água para o deserto, seria necessária aproximadamente 300 carretas, de 18 metros cada. Isso daria uma fila aqui em Maceió de 18 quilômetros. Tu imagina isso, irmão? Tu imagina isso? Aliás, de 5,5 quilômetros. Você acha que eles iam precisar de comida no deserto? Queridos, eles iam precisar. Esse general americano, ele fez uns cálculos lá, e ele disse que tem esse conhecimento, que ele deveria ter 1 milhão e 500 mil quilos de comida por dia. Se fosse para levar essa comida toda para o deserto, eles precisariam de 46 carretas. Isso daria uma fila aqui em Maceió de mais ou menos 1 quilômetro. Você acha que eles iam precisar de lenha para cozinhar? Esse general americano, ele diz assim, que se eles fossem precisar de lenha, eles precisariam de 4.000 toneladas por dia. Eles precisariam de mais 121 carretas de 18 metros para levar para o mar. Isto é apenas para um dia. E sabe, queridos, eu te pergunto uma coisa. Você acha que Moisés calculou tudo isso antes de tirar o povo do Egito para ir para a terra prometida? Você pensa que Moisés fez os cálculos bem direitinho? Não, irmão. Ele não fez. Ele não sabia o que ia precisar. Mas Moisés, ele confiava no El Shaddai. É o Deus mais do que suficiente. Irmãos, Deus é o mais do que suficiente. Você precisa se deixar ser conduzido para crer nesse Deus, El Shaddai. Diga El Shaddai. Oh, aleluia, diga de novo, El Shaddai. Amém. E o El Shaddai está disponível para você. Agora, deixa eu te dizer, eu peguei esse texto que Jane fez lá no começo, irmãos. Ela pegou desse general americano. Eu estava em Angola, e eu me lembro que falo com o pessoal, eu estava diante de uma situação ruim, difícil mesmo. Eu tive que trocar meu visto por causa, Eliseu, eu estou terminando, viu?
Eu estava tirando o meu visto. Ok. Eu troquei meu visto por causa de uma denúncia que houve lá. E eu estava meio perplexo com a situação. Eu disse, rapaz, será que isso não vai parar? E eu tive que trocar meu visto. Suelen estava em Moçambique para fazer uma ajuda humanitária lá. E a gente estava vivendo aquela coisa do evangelho de perseguição. E uma denúncia foi para uma operação chamada Resgate. E o diretor dessa operação ia para a nossa igreja com 25 policiais para fechar a nossa igreja, irmão. E um pastor amigo nosso interviu lá e disse, rapaz, eles são pessoas sérias, eles não estão ilegais aqui, vá lá conversar com o apóstolo. E o senhor parou a intervenção e foi lá conversar no outro dia comigo. E ele me viu, conversou comigo, gostou de mim. E antes disso eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu quero habilidade para resolver essas questões. Eu não quero ficar aqui patinando nas coisas, não. E o Senhor me deu uma graça, irmãos. Quando eu estava falando com aquele homem gostou de mim. Havia graça nas palavras, somente Deus. E ele disse, olha aqui, toma aqui meu cartão, ninguém vai fechar essa igreja não. Rapaz, eu vi Deus em atuação. Aí eu disse, Suelen estava lá em Moçambique. Eu disse, olha, então eu vou com você na quarta-feira. Eu estava pregando na igreja animado, irmão. Graças a Deus, Deus operou. Eu disse, irmãos, eu vou na quarta-feira para o Brasil. Uma irmã chegou no final e disse assim, pastor, o senhor vai para o Brasil? Eu disse, eu vou para o Brasil. Aí ela disse, pastor, eu vou também na quarta-feira. Aí eu disse, amém, glória a Deus. E eu disse ao Senhor, rapaz, eu quero ir na classe executiva. Eu estava cansado, irmão. Foi 30 e poucos dias lá. A Suelen também estava lá em Moçambique. Passou muito tempo, eu disse, rapaz, eu queria ir na classe executiva. Só que eu só fiz expressar para o Senhor, eu queria descansar. Quando eu cheguei no aeroporto, eu me lembro como hoje. Eu fui lá no guichê para perguntar quanto era a classe executiva, era mais ou menos uns 6 mil reais a mudança. Eu disse, rapaz, está caro demais. Eu fiz cara de rico quando eu cheguei lá, né? Mas quando ela disse 6 mil reais, eu disse, não, eu não vou querer não. Aí saí, né? Só que minha passagem, a gente fez o check-in, eu fiquei num canto e Suelen no outro. Aquela impressão veio. Eu vou na classe executiva. Aí encontrei com Suelen no aeroporto. Aí eu disse, Suelen, eu vou na classe executiva. Aí ela disse, tu comprou? Eu disse, não, mas eu estou com essa impressão. Aí ela disse, tá bom. Quando a gente foi passando lá, o senhor pegou minha passagem, aí olhou assim e fez, seu Luiz Augusto, aí pegou, rasgou e me entregou outra passagem, classe executiva. Aí Suelen disse, e eu? Eu disse, tu tem que crer mais para tu. Aí eu disse, tem que crer mais para tu. Aí, irmãos, deixa eu te dizer. Eu fui, como Suelen estava mais cansada, teve vindo de Moçambique, eu peguei ela e fui levar lá na classe executiva, mas você senta lá. Aí eu fui voltar para o meu caminho, para o meu canto. Só que eu estava de lado da janela e tinha um gordinho lá, irmão, que era gordinho mesmo, viu? Aí eu ia ficar assim, né? Porque eu já andei com o pastor Bud, ele era bem grande, eu tinha que ficar meio troncho assim, né? Para andar com ele. Aí eu pedi para entrar no lugar, e depois eu saí, vi uma cadeira na quina assim, na esquina, no corredor. Aí eu fui para aquela cadeira naquela esperança de que ninguém ia chegar, mas de repente chega uma mulher lá. Aí disse, é sua cadeira? Eu disse, não. Aí me levantei, quando eu saí, encontrei com aquela senhora que perguntou, pastor, o senhor vai para o Brasil? Eu disse, vou. Aí ela disse, pastor, o senhor já encontrou o seu lugar? Aí eu disse, já. Aí ela disse, é lá na classe executiva, né? Eu disse, mas eu deixei minha esposa lá, porque ela está mais cansada, chegou de Moçambique agora. Aí ela disse, e o senhor está onde? Aí eu disse, eu estou ali. Aí eu disse, foi a senhora que me deu a passagem, a executiva? Ela disse, foi Deus. Eu disse, ele usou a senhora. Aí ela disse, Aí eu disse, muito obrigado. Aí eu fui para o meu lugar. Ela disse, o senhor está onde? Aí me viu. Quando me viu perto do gordinho lá, aí ela disse, espera aí, pastor, que eu vou aqui. Aí foi lá. Quando voltou, aí Suelen disse, vem para cá, tem uma cadeira aqui. Eu disse, não, Suelen, eu não paguei, eu não vou não. Aí ela disse, mas tem duas cadeiras aqui vagas. Aí de repente chega um homem lá de trás da econômica e senta lá. Ela disse, olha, tem um homem, o Suelen falando comigo no telefone, tem um homem aqui que chegou aqui e não sabe nem por quê. Será que essa cadeira não era para tu? Eu disse, rapaz, não sei, mas eu não vou perguntar a ele se ele está certo indo para lá ou não.
Aí quando essa senhora passa novamente, me vê junto do gordinho meio torto assim, aí diz, pastor, pastor, o senhor está aí? Aí eu disse, estou. Aí ela fez, espera aí, pastor. Aí foi lá, aí disse, senhor, passe para essa cadeira aqui, porque o marido dela vem para cá. Aí foi me puxar, trazer para lá e pastor, venha para a executiva. Irmãos, eu vi a mão de Deus. Sabe, Deus me levou para um lugar do meu desejo. A Bíblia diz que Deus está comprometido com o desejo do seu coração. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando Deus ele te abençoa, Ele abençoa outras pessoas. Irmãos, faz as contas. Uma executiva era mais ou menos R$6.000. Deus me deu 3. E ainda me deu uma econômica para aquele gordinho ir em 2 cadeiras. Você entende isso? Ele abençoou a mim, abençoou minha esposa, abençoou aquele senhor que estava lá atrás e abençoou ainda aquele gordinho lá. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa se deixar ser conduzido. Você precisa se deixar ser levado. Sabe, quando você está debaixo de uma unção que te impulsiona, isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. Vai acontecer porque Deus tem interesse de aliviar o sofrimento de outras pessoas também. Você faz parte da família de Deus. Diga, eu faço parte da família de Deus. Agora sabe o que é que acontece, queridos? A gente limita a capacidade de Deus de nos abençoar. Nós limitamos quando ficamos pensando muito naturalmente. Eu me lembro lendo aquele livro El Shaddai, eu aconselho a você a comprar esse livro. É muito fininho, irmão. O irmão Hegel, ele fala da história de Napoleão, um dia que o cavalo dele empinou. E ele disse que um soldado raso estava perto dele, e os capitães também. E quando o cavalo empinou, nenhum dos capitães foi lá socorrer Napoleão. Mas aquele soldado raso teve uma atitude, foi lá, pegou nas rédeas do cavalo e baixou o cavalo. Quando ele baixou o cavalo, Napoleão estava seguro. Napoleão disse para ele, obrigado, comandante. Aí ele disse, de que comando? Ele, da guarda real do rei. Por causa de uma atitude, irmão, num dia, ele passou de ser um soldado raso para ser um comandante. Sua atitude mudando, o rei dos reis vai te levar à prosperidade. Oh, aleluia! E é pela fé. Sabe, é uma atitude, uma disposição, é um passo, irmão, de dizer eu acredito e vai acontecer na minha vida. Você entende isso? A disposição de agradar a Deus, a disposição de fazer a vontade de Deus. E sabe de uma coisa, querido, você está aqui mesmo para ser treinado a ser mais do que vencedor. Você está aqui para ser conduzido. Se deixe ser conduzido, se deixe ser tratado, se deixe ser orientado, preste contas da sua vida, e você vai ver que daqui a um ano sua vida vai estar completamente diferente. Amém. Obedeça às sinalizações, faça exatamente o que está sendo orientado. Talvez você diz, mas eu preciso de um gabinete. Talvez você precise ouvir mais o que está saindo do púlpito. E você toma aquilo como uma realidade, eu vou fazer exatamente aquilo. Quando a gente toma uma posição assim, irmãos, nossa vida muda. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou dizendo porque eu tenho experimentado isso. Amém? Eu tenho experimentado, eu tenho visto vida de pessoas também sendo transformadas por causa dessa palavra e da atenção que eles dão a ela. E nós queremos de alguma forma que você saia impactado, querido, que você saia para fazer mesmo aquilo que Deus falou com você através da sua liderança. Deixe Ele te conduzir para um lugar de excelência, para um lugar onde você não experimentou ainda. Você precisa se deixar de ser conduzido. Mas aqueles pensamentos que muitas vezes a gente vê na igreja, mas para que isso? Para que isso? Não tem necessidade disso, sabe? Aqueles pensamentos naturais, diabólicos, que colocam pessoas para fora da igreja, pastor ajeitando a igreja, organizando a igreja, deixando a igreja com um teto melhor, e vocês vão ter logo, logo um lugar, um ambiente favorável para isso. Aí as pessoas dizem, para que isso? Por que isso? Não era melhor dar aos pobres? Alguém já teve essa ideia no passado. Alguém já teve. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente melhora o ambiente da igreja, é para favorecer você. Para você ter uma condição melhor de aplicar o seu coração na palavra.
Querido, eu saí de Campina Grande e vim para cá, deixei minha família. Não vim atrás de dinheiro, não. A gente não faz o evangelho por causa do dinheiro. Eu mesmo vinha com o desejo de abençoar essa igreja, de fazer alguma coisa para ajudar no teto. Talvez não seja tudo, mas eu vim com o desejo de dar 10 mil reais a esse lugar aqui, para abençoar você, para mostrar que a gente acredita, para mostrar que Deus é um Deus fiel. Amém? E você pode fazer a vontade do Senhor. Você entende isso, irmão? Você entende isso, que pessoas trabalham por você? Você não é tão grato pela Bíblia? Você não é tão grato por pessoas que você nem conhece, que pavimentaram uma estrada para você estar aqui? Você precisa ser generoso com outras pessoas também que vão chegar aqui, meu irmão. E você precisa acatar a palavra de Deus. Deus quer te levar à profundidade das riquezas nele. Há uma graça nesse lugar aqui. Há um favor de Deus te conduzindo para fazer mais, para tomar posse daquilo que Ele tem. Oh, aleluia. Diga pela fé. Aleluia. E eu vou te dizer, irmãos, eu estou encerrando. Eu vou te dizer, eu já experimentei isso e você pode pensar que não é real. Você pode experimentar o que quiser. Uma certa vez eu ia para uma igreja, né? E era num tempo de aniversário dessa igreja, e eu disse, Carrumbé, a gente não tinha muita coisa não. Disse, Carrumbé, quanto é que a gente está aí? Porque a gente não dá só quando a gente tem. Não é? Não dá só quando a gente tem não, a gente dá porque a gente ama. E quer fazer alguma coisa pela pessoa. E eu lembro, eu disse, Carrumbé, quanto é que a gente tem no ministério? A gente estava com vontade de montar um estúdio, irmão, e fazer alguma coisa. E Carrumbé disse, Guto, a gente deve ter aí uns 500 reais. Aí eu disse, rapaz, 500 reais não paga a nossa conta? Então me dá aí esses 500 reais. Aí fui lá, dei uma oferta para a igreja, o pastor, não, pastor, deixa eu lhe abençoar. No tempo que a gente deu, irmão, era muito dinheiro, 500 reais. É, hoje também, mas naquele tempo era um pouco mais. Aí eu dei os 500 reais para ele, ele agradeceu, pastor, isso aqui vai dar para fazer isso aqui. Era pouco, mas era o que a gente tinha naquele tempo. Aí eu disse, Carrumbé, Deus vai abençoar a gente demais. Aí passou-se um mês ou dois, eu recebi um telefonema, ele disse, Guto, rapaz, meu pai estava orando e ele resolveu dar uma oferta para o ministério de vocês. Eu disse, é mesmo, rapaz, que bênção. Era um empresário, eu disse, que bênção, glória a Deus. Aí ele disse, manda a conta do ministério aí, que a gente vai abençoar o ministério de vocês. Eu disse, tá bom. Aí eu dei para ele, era de um outro ministério, um empresário de outro ministério. Aí eu dei a conta, ele mandou. Aí eu disse a Carrumbé me dá a conta, eu mandei para ele. Aí Carrumbé disse no outro dia, Guto, vem cá. Aí eu disse, pois não. Ele disse, rapaz, vem ver aqui. Aí, olha aqui. Aí abriu o extrato da conta, aí tinha lá 5 e vários zeros. Eu disse, é 5 mil, Carrumbé? Ele disse, não, é 50 mil. Aí eu disse, rapaz, que bênção é essa? Aí eu liguei para ele, agradeci, né? Disse, caramba, eu nunca tinha recebido uma oferta dessa. Aí, abençoado, né? Aí pronto, fui. No outro mês, ele ligou para mim de novo. Aí disse, Guto, papai estava orando. Eu digo, meu irmão, quase dizendo para ele, diga a seu pai que ore mais. Ele mandou dizer que vai dar uma outra oferta também. Irmãos, aí ele deu mais uma oferta. Aí quando o Carrumbé chegou, ele disse, Guto, vem cá. Aí eu disse, 5 mil, Carrumbé? Ele disse, 50. Irmão, você pode dizer que é coincidência. Mas, irmão, é providência de Deus. Quando você planta, você colhe. Sabe, queridos, nós somos enriquecidos para construir o que nós estávamos precisando. Por causa de generosidade. Por causa do amor de Deus. E eu sei o que é isso, sabe, irmãos? Uma certa vez eu calculando ainda, pastor Bud, ele era engraçado, porque eu estava como fiador da igreja, ajudando, e eu disse, Gilson, a gente não vai perder dinheiro não. Eu sou tesoureiro da igreja, a gente vai dar uma oferta aqui. Aliás, a gente vai guardar para pagar o aluguel. Aí Gilson disse, não, mas estou tranquilo com respeito a isso. Eu digo, Gilson, chegou no final do mês, falta 4 dias, a gente já tem o dinheiro do aluguel. Aí quando chega lá, irmão, o pastor Bud vai visitar um homem lá, aí tinha um pastor lá que estava construindo, aí o pastor resolve dar uma oferta para ele. Aí o pastor chegou na igreja e disse, Guto, contou a história de que tinha um homem lá na concessionária do irmão que ele estava visitando e disse que estava construindo, eu resolvi dar uma oferta. Eu pensei, beleza, pastor,
O senhor quer pegar o cheque, porque eu tomava conta da conta pessoal dele também. Eu disse, quer pegar seu cheque? Ele disse, não, pega o cheque da igreja, é da igreja. Eu fiquei olhando assim, era um cheque da igreja, dando tudo que a gente tinha para o aluguel. Aí eu disse, meu Deus do céu, já vai embora a minha poupança. Irmãos, 4 dias a gente viu o milagre de Deus. Queridos, deixa eu te dizer, a gente lida com um Deus que é El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Você entende isso? Se deixe ser conduzido. Se deixe ser conduzido. As pessoas muitas vezes ficam escandalizadas quando elas escutam falar sobre dinheiro. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus precisa falar isso para te tirar do buraco onde tu está. Sabe, te orientar de alguma forma. E Deus fez isso conosco. E, queridos, hoje eu vou te dizer, Renato sabe disso. Nós temos um ministério próspero, irmão. Não é que não temos necessidade. Quem não tem necessidade? Né? Nós temos muitas necessidades. Mas eu fico catando lugar para abençoar, irmãos. Porque se eu for como uma represa, paro ali. Mas se eu for um rio, eu vou chegar no objetivo que Deus traçou para mim. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa se acostumar com esse El Shaddai. Diga El Shaddai. Ele quer te abençoar nessa noite. Amém. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer te enriquecer nessa noite. Você entende isso? Você entende isso, irmão? Aleluia. 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 Curva um pouco a sua cabeça. O sanambro bogoste que ele levra mandar abaixo todo bogoste, cara. Rondo no monte telelekeva monso tolovo salabakiche. Blevana barabogosha toririkeva marabondo non sotorobomba ondo lovra mandere deixa tarika. Eta namorosho toririkeva marabarabadasto oro bogoste que ele leva marabadasto tonomon. Romba no bogonso tololobro monste teririkeva marabadonso tonomon de bigisha. Sombra no bogonso toleleva marabadasa tarana. Sona ne derege vamana badoso todo momba bagore bogobriabash. Chite que ne leva mora bodoso pra. Dela na moço. O caminho de obediência. Ele te conduz a usufruir de riquezas na minha palavra. O caminho de obediência traz de repente sobre a sua vida. O caminho de obediência faz com que você usufrua daquilo que está programado para os filhos. Eu vejo a sensibilidade aumentando na sua vida. Eu vejo coisas que precisam ser acrescentadas e outras que precisam ser tiradas. E vejo que agora entra numa nova fase na sua vida, de se deixar ser conduzido. Até agora você resistia. Até agora você pensava, mas será que é necessário tudo isso? Mas agora há um convite celestial para o seu coração. Há um convite especial para largar todas as dúvidas e se entregar sem resistência àquilo que a minha palavra diz. E você vai experimentar nesses dias socorros divinos, meus anjos operando sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. O sanabro bogonste que le levra majore de geva mastaka. Eda naste que namo. Oh, lavroso tore de geva namodoste que le leva. Randa na mundo no bogonste que le geva monste ene de geva. Muitas pessoas pensam, Moisés foi especial. Ele não teve nenhuma pressão de pensamentos com ele. Mas ele, da mesma forma que você, ficou pressionado quando estava diante de dificuldades, mas ele se abriu para o sobrenatural quando obedeceu os meus comandos, simplesmente marche. E é isso que vai acontecer com você quando mudar uma atitude de resistência, de resistência, e ela vai cair por terra por causa da sua obediência, sem vontade nenhuma, mas pela fé. Sanada brombo gonste que derigeva mana madara bagosto com no monste leson no bogom. Esqueci seu nome.
Berivaldo. Berivaldo, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus nos coloca em alguns lugares para chacoalhar a nossa vida. E você está aqui por inspiração divina. Você está aqui para cooperar, para apoiar, para ser suporte. Tem pessoas que nasceram para ser pioneiras. Mas tem pessoas que nasceram para ser suporte. E às vezes a sinalização de Deus vem para a nossa vida quando a gente está meio que desaguçado, para dizer, você está no caminho certo. Se submeta. Se submeta. Faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Você veio por obediência. Se deixe ser conduzido. Se deixe ser conduzido. Se deixe ser conduzido. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu reconheço o seu trabalho lá em Sobral. Foi Sobral? Essa oferta é sua, meu irmão. Essa é uma sinalização da tua obediência. Uma vida obediente a Deus abre portas, abre caminhos. Uma vida de atenção à sinalização faz com que as bênçãos de Deus sejam estabelecidas. Não é uma compra, não. Não é você tentando fazer a coisa para comprar Deus, não. Mas é o caminho que te leva a isso. Sabe, eu vi uma figura uma vez de um homem que estava mostrando a onisciência de Deus. Ele está no presente, no passado e no futuro. E ele fez uma figura de uma formiga. Ele disse, você olhando uma formiga, na mesma capacidade de Deus olhando para você. Você sabe onde a formiga estava, você conhece o passado dela, você está vendo o presente dela e você está vendo o futuro. Numa linha só. E você pode ajudar ela a chegar num caminho melhor para ela. E você pode ajudar essa formiga. É como Deus. Ele está te vendo, Ele sabe o teu passado, teu presente, teu futuro de uma vez só. Ele te trouxe para cá para te treinar. Para fazer coisas na sua vida que eram necessárias. Você e sua esposa. Eu não sei o que é não. Eu sei que Deus te trouxe para cá. Seja fiel. Seja fiel aos comandos. Deus vai te usar para ser uma grande bênção. Aleluia. Irmão, muito obrigado. Bênção poder estar aqui nessa noite com vocês. Creio em Deus que Ele vai dar outras oportunidades para estarmos juntos. Amém. Seja fiel. Seja conectado. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Glória a Deus. Apóstolo Guto, por favor, eu gostaria de ministrar algo à igreja. Gostaria de lhe pedir para tomar uma posição aqui, só para me mostrar algo para a igreja, tá certo? Jorge, por favor, meu filho, venha cá. Você pode subir nesse, o senhor pode subir nesse degrau aqui, ficar aqui. Isso. Eu vou ficar aqui. Não vou considerar aqui em cima não, viu? Vou considerar aqui. Você, meu filho, vai ficar aqui. Ou melhor, eu vou ficar aqui. Vamos voltar nesse ângulo aqui, por favor. Pode subir para cá, por favor. Amém. Meu filho, tira uma foto que eu tenho algo a explicar para a igreja. Ok? Obrigado. Muito obrigado, meu filho. Pode, por favor. Apóstolo, muito obrigado. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado.
para você. Sente lá, sente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de falar algo para os amados. Nós já estamos encerrando em breve esse evento, que para mim é um marco. Talvez para você não tenha representado o grau de amplitude, mas eu esperei por 20 anos esse momento. 20 anos que eu esperei uma oportunidade do apóstolo Guto Emery estar ministrando um dia que eu tivesse uma oportunidade de estar conduzindo um trabalho. Eu tenho um filho na fé, esse casal, na verdade, são aqueles que saíram das minhas entranhas, numa visão profética que eu tive, quando em maio de 2007, entrando no estado do Espírito Santo, e perguntei: Senhor, qual é a igreja que tu vais me confiar? E o Senhor me disse: aquele que sair das tuas entranhas, essa sim será o povo que eu vou te dar. Deus me deu esse casal para a honra e glória do Senhor. Temos mais alguns filhos na fé aqui, oriundo dessa obra de lá. Mas hoje eu gostaria de acentuar algo para os amados. Porque nós tivemos em 3 níveis aqui. Porque o apóstolo, ele é o nível máximo de autoridade. No exército nós chamaríamos de general de exército. Existem 3 generais. É o general de brigada, general de divisão e o general de exército, que no tempo da guerra recebe o título de marechal. É o posto máximo. E aqui estava justamente o general de exército, só figurativamente. Em seguida estava um outro, eu não vou me considerar general, viu, amado? Mas eu queria só dizer isso, amados, que nós estávamos aqui em 3 posições hierárquicas. Existe uma unção que estava justamente permeando sobre nossas vidas. Nós somos militares, eu e o pastor Jorge. Ele esteve na Academia Militar das Agulhas Negras, na mesma academia que estava o presidente, foi companheiro de turma do ministro de infraestrutura, não é? Companheiro de quarto, de alojamento, inclusive. Então tem uma larga experiência, justamente na formação militar. Eu também, como é do conhecimento dos amados, estive na escola de especialista do Exército, estive na escola de material bélico, em curso de formação, e éramos militares de carreiras, ambos. Amados, então podemos falar um pouco sobre esse assunto, de o que é você reconhecer uma posição de hierarquia. E, ministerialmente, apóstolo, o senhor está justamente no ápice, isso foi Deus que colocou, e isso, na verdade, não traz ufanismo, não traz vanglória, porque é uma posição de maior responsabilidade. Quanto mais título, maior é a responsabilidade. Então existe isso. Mas o que eu gostaria de externar para a igreja, nesse momento, ele estava nessa posição, está nessa posição, e eu estava aqui, e por ter permanecido numa posição de obediência, e reconhecendo as autoridades constituídas, Deus me deu a oportunidade de justamente trazer o meu filho de um local tão distante, que Deus está fazendo a obra lá prosperar, não é por outra coisa, não é por mérito meu. Se eu tivesse me assentado na época que Deus me mandou fazer isso, Deus tinha levantado com certeza pelo menos 10 melhores do que eu, e a obra teria acontecido, porque quando alguém declina da sua posição, ele levanta um outro, que tem um coração disponível para isso. Mas, irmão, bendito seja o nome do Senhor, que Deus me deu graça, me deu força, não foi só a mim, foi a minha família, e nós fomos para lá. E hoje podemos contemplar isso, e hoje eu posso ver meu filho aqui do lado. É um prazer, é um marco na minha vida, ele está ministrando. Eu, na verdade, vocês viram que durante esse evento, eu quase não ministrei, eu fiz questão disso, irmão, justamente porque eu não podia tomar o tempo dessa oportunidade que para nós é tão preciosa, irmãos. Então, na verdade,
o apóstolo Guto, ele tem ensinado durante esses 21 anos. Quando eu conheci o apóstolo Guto foi exatamente no mês de novembro do ano de 99, já faz alguns dias, não é, amados? Então, na verdade, quando eu vi foi numa posição de humildade, e ele derramava as águas, lavava as mãos e os pés do pastor Band. Seguiu como um filho seguindo um pai. E isso me chamou a atenção, porque conhecendo bem princípios de autoridade, irmãos, eu vi realmente que tinha alguém que tinha uma estabilidade, irmãos, e um crescimento seguro em função daquela posição de humildade. Quem quer ser justamente o maior, seja servo de todos. Então, meu irmão, eu vi isso acontecer e as coisas foram, ele talvez nunca tenha sonhado em substituir o pastor Band. E eu achei interessante porque quando eu soube, viu? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Que quando o pastor Band Wright partiu para o Senhor, existia uma possibilidade justamente da irmã Jen, que era vice-presidente, estar na posição de presidência. E era o ciclo normal, o caminhar normal das coisas acontecerem. Porque o vice-presidente, obviamente, assim como é minha esposa, vice-presidente, é natural ela assumir justamente essa posição. Mas o que aconteceu? Eu soube disso, se estiver errado, me corrija, mas deu um prazo longo para a irmã Jen decidir. E ela chegou a um momento que disse assim, não, eu não vou desobedecer o pastor Band, foi isso? Isso. E então declinou daquela posição legítima para ela, mas resolveu seguir uma direção. Mas ele chegou para mim, é normal, e ontem passou para mim um WhatsApp e disse, pastor, eu queria só saber, com que roupa eu devo pregar, pastor? E quais são os temas que eu devo ministrar? E quanto tempo nós temos, como é que vai ser? Qual é a roupa? O senhor vai de quê? Vai de blazer? E eu fiquei tão assim, meu irmão, eu digo, meu irmão, fique à vontade, apóstolo, o senhor fique à vontade, o que desejar. E ele teve esse cuidado e ficou olhando aqui, controlando o tempo com cuidado, com esse zelo, irmãos. Quando na verdade nós sabemos que hoje, ele passou essa informação, são 382 igrejas, é isso, irmão? 382 igrejas. Se nós fizéssemos justamente marcando dia após dia, não teria condição de, no ano, visitar todas as igrejas ou pregar em todas as igrejas. Mas aprove o Senhor trazê-lo para cá, irmão. E eu queria acentuar isso. Não estou engrandecendo a homem. Ele sabe que no dia que ele começar a trocar a glória do Senhor, o ouro no altar, e começar a colocar bronze, que é justamente a glória dos homens, porque os homens são provados pelos louvores que recebem. Irmão, nós sabemos que Deus nos livre de um dia desejar uma posição maior do que nos cabe, porque o que é mais precioso na nossa vida é a unção, e a Bíblia diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha glória a outrem não darei. E ele não transfere, ele não dá glória para ninguém. Nós sabemos que podemos inclusive cair morto, se desejarmos isso, pelo menos ministerialmente, podemos fazer isso. E pode acontecer de ser fulminado no púlpito. Irmão, não estou assustando ninguém, mas acontece mesmo. Pode acontecer e tem pregador morrendo no púlpito. Abra a internet e veja, e abra no YouTube, aí que você vai ver não só 1, 2, 3, mas muitos, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. Aqui é um lugar de morte para os seus projetos pessoais. E aqui é um lugar onde prevalece a vontade do Senhor. Púlpito é lugar de holocausto diante do Senhor. Então nós devemos entender isso. E eu queria ensinar algo, assim, deixar bem claro para a igreja, irmãos. Vamos estar numa posição de humildade. Vamos estar numa posição realmente, irmão, de receber com o coração ensinável. Vamos entender, irmãos, que existem efetivamente homens e mulheres que são levantados por Deus, e todos nós temos justamente um calçado a calçar.